No Saber Direito desta semana, Flávio Grutti traz um curso sobre direito civil. Durante as 5 aulas, o professor abordará a prática nas ações indenizatórias, os aspectos dos contratos no direito civil e as fraudes nas partilhas de bens no divórcio. A aula 1 começa agora. Olá, sou o professor Flávio Grutti, também sou advogado aqui em Brasília, atuo na área do direito civil, do direito processual civil e direito administrativo. E nós vamos ter 5 encontros bem interessantes para nós debatermos temas atuais e relevantes de direito civil. Olha, direito civil é sensacional. Vocês sabem por quê? Porque trata de tudo da sua vida, desde o nascimento até a morte. Por isso que é bom saber direito civil, porque você consegue, ao final, resolver tudo. Olha, as nossas aulas também estarão disponíveis no YouTube da TV Justiça. Eu também convido você para me seguir nas minhas redes sociais, @FlávioGrutti, que você acessa o Instagram, o Facebook e também o meu canal de YouTube. Vamos começar então? Vamos lá, gente! Olha, as 2 primeiras aulas serão sobre responsabilidade civil. Depois nós teremos 2 aulas de contratos em espécie com muito aspecto prático. E finalizando, nós vamos abordar a questão relacionada às fraudes nas partilhas de bens, naqueles divórcios que estão bem tumultuados. É importante saber, não só você que está passando por um processo de divórcio, mas também você, advogado, que atua nessa área e precisa representar bem o seu cliente. Eu tenho certeza que depois desses 5 encontros, você, advogado, será um profissional mais qualificado. Você que não é advogado, que está passando por algum desses problemas, você igualmente também estará mais qualificado. Então vamos lá, vamos dar a largada para esses 5 encontros que serão bem interessantes. Vamos lá, gente. O primeiro, nós vamos tratar da responsabilidade civil e assim, a nossa pegada vai ser bem prática. Nós vamos dar aquele pontapé inicial, relembrando alguns institutos, relembrando como que são os fundamentos do Instituto da Responsabilidade Civil. Esse vai ser o pontapé inicial. E qual é a melhor forma de assimilar o conhecimento? A melhor forma é com exemplos, porque com exemplos você não esquece nunca mais. Você vai viver aquela situação e você vai lembrar da solução. Eu quero muito ficar em vocês, eu quero muito que, diante de uma situação da vida concreta, que vocês lembrem daquele programa na TV Justiça, o nosso Saber Direito. Legal? Vamos lá. Responsabilidade civil. Toda conduta antijurídica pode gerar responsabilidade civil. O que nós analisamos num quadro como esse? Uma conduta comissiva e uma conduta omissiva. Lembra que eu falei que nós vamos dar aquele pontapé inicial? Gente, conduta comissiva é fazer alguma coisa errado. Conduta comissiva, fazer alguma coisa de modo errado, que gera prejuízo a alguém. Já a conduta omissiva é deixar de fazer alguma coisa, viu? Então, já plantei aqui na mente de vocês esses 2 fundamentos, conduta comissiva e conduta omissiva. Ato ilícito. Ato ilícito é uma espécie do gênero fato jurídico, ok? Ato jurídico é uma espécie do gênero fato jurídico. E o que mais? Se houve alguma conduta contrária ao direito, que nós consideramos uma conduta ilícita, isso vai gerar, em alguns casos, o dever de indenizar. Não é toda conduta ilícita que gera o dever de indenizar. Por exemplo, se você está na esfera da responsabilidade contratual e você está numa mesa de jogos de azar indevida e você perde, você não paga, você inadimpliu, mas você não tem um dever de indenizar. Por quê? Porque aquela atividade é ilícita. Só um parêntese, agora eu fecho o parêntese
E vamos seguir aqui, gente. Olha, primeiro ponto, toda responsabilidade civil tem 3 cunhos: o compensatório e reparatório, a função de punir e a função pedagógica. Aquele que comete um ato ilícito, ele tem que indenizar. Por quê? Porque ele tem que compensar aquele que sofreu uma dor, que sofreu uma perda. Outro ponto, ele tem que ser punido, porque senão passa em branco. E outro ponto, tem que ter um caráter disciplinador. Mas como assim, Flávio, um caráter disciplinador? Aquele que desenvolve uma velocidade incompatível com a via, melhor dizendo, perdão, e que de certa forma bate em outro carro e provoca dano, ele tem que compensar o dano, sim, ele tem que ser punido, mas aquela punição tem que ser uma forma para que ele fique desestimulado para doravante, para daqui para frente, dirigir acima da via, certo? Bom, nessa esfera da responsabilidade civil, nós temos a responsabilidade civil contratual e a extracontratual, ok? Repetindo, a repetição é a base da compreensão, é a base do entendimento. Vamos lá, nós temos 2 espécies do gênero responsabilidade civil. A responsabilidade contratual ou a responsabilidade extracontratual. A contratual requer uma relação jurídica prévia. Até pela acepção da palavra, a responsabilidade contratual pressupõe que aquelas partes, que aqueles contratantes, tinham uma relação jurídica prévia. O que seria a contratação? Veja, a responsabilidade contratual também é chamada de responsabilidade obrigacional ou negocial, certo? Então, no campo da responsabilidade contratual, frise, nós precisamos de uma relação jurídica prévia. Agora, no campo da responsabilidade extracontratual, quando eu falo extracontratual, até pela acepção da palavra, nós temos que entender que não é necessária uma relação jurídica prévia, de forma que não é necessária a existência de um contrato. Pela responsabilidade civil extracontratual, é uma negação de lesão a direito de todos, de toda a coletividade. A regra geral qual é? Você não pode causar dano a ninguém. E se você causar dano a alguém, você terá uma responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar. Certo, gente? Então, vamos lá. Responsabilidade contratual, eu já falei para vocês os sinônimos, que ela pode ser também chamada de obrigacional ou negocial. Também já falei para vocês que ela consiste numa relação jurídica prévia e gera a obrigação de dar, de fazer ou de não fazer. Nós vamos ver exemplos e vai ficar bem legal a compreensão do Instituto, certo? Bom, outro ponto. Na questão da responsabilidade extracontratual, isso eu não falei para vocês, ela também é chamada de delitual ou aquiliana. Delitual ou aquiliana. Mas, gente, afinal, o que é ato ilícito? Vejam bem, o artigo principal da responsabilidade civil no Código Civil é o artigo 186. Ele é um mantra. Ele tem que ser entendido, ele tem que ser assimilado, ele tem que ser sempre lembrado. Vou destacar alguns pontos dele aqui rapidinho. Olha, aquele que, por ação ou omissão voluntária, lembra da conduta comissiva? É fazer alguma coisa, mas fazer errado. Omissão é deixar de fazer alguma coisa. Negligência e imprudência, violar direito e causar dano a outrem, causar dano a terceiro, ainda que exclusivamente moral. Aqui é a previsão legal, gente, da indenização por danos morais. A indenização pode ser por danos materiais ou por danos morais, ou ambas as formas concomitantemente, de modo cumulativo numa ação indenizatória. Outro ponto importante,
questão da ilicitude. A ilicitude ela pode ser subjetiva e ela pode ser objetiva. Na subjetiva, você precisa demonstrar a ocorrência do evento danoso, do resultado. E entre o evento e o resultado, você tem que ter o nexo de causalidade. E também você vai analisar se aquele que causou o dano incorreu em culpa. Por isso que a gente chama de culpa subjetiva. A gente chama de responsabilidade subjetiva. Conduta, resultado, nexo de causalidade, ok? E para apurar a responsabilidade nesse trinômio, nós vamos analisar a culpa subjetiva. Agora, gente, temos a culpa objetiva. Como que eu vou lembrar da culpa objetiva? Da mesma forma, eu tenho o evento danoso, eu tenho o resultado, eu tenho que demonstrar o nexo de causalidade, mas eu não vou analisar, investigar, buscar a questão da culpa. Então, gente, resumindo, nós temos a culpa objetiva e a subjetiva. Subjetiva tem a ver com perquisição, investigação, busca do elemento culpa. Responsabilidade objetiva, eu não tenho que buscar a culpa. Agora, eu tenho sim que provar que houve um dano decorrente daquela ação, que houve um liame, um nexo de causalidade. Bom, eu já finquei aqui algumas premissas bem interessantes para que você entenda de uma maneira bem clara como aplicar o Instituto da Responsabilidade Civil. O conceito de culpa objetiva, de culpa subjetiva é fundamental para conhecer e aplicar o Instituto, certo? Então sigamos, gente. Vamos lá. Bom, danos materiais e danos morais. Danos morais, eu peço uma atenção muito forte de vocês para nós entendermos o que são os danos morais, tá bom? Bom, o que acontece? Não há no direito civil, não há no ordenamento jurídico uma definição, uma forma objetiva de nós conceituarmos o que seria um dano moral. A doutrina e a jurisprudência usa muito aquele jargão. Bom, danos morais, eles advêm de alguma conduta contrária ao direito que de alguma forma ofende a dignidade da pessoa humana, que de alguma forma te tira do eixo, que de alguma forma te causa uma perturbação psíquica tão forte que você não consegue sequer ficar equilibrado. A sua personalidade foi violada por algum motivo. Percebem que eu ainda falei algumas coisas muito subjetivas, daí a importância dos exemplos. Bom, vamos lá, gente, olha. Imagine uma fila no banco, aquela fila de banco interminável. Em alguns estados nós temos os regramentos locais, algumas leis municipais, de que a fila de banco não pode demorar mais do que 30 minutos. Aí o indivíduo fica 60 minutos, fica nervoso e ingressa com uma ação de danos morais, pleiteando 5, 6, 10 mil reais. Veja, nós temos que diferenciar o que seria uma ação de danos morais e o que seria o mero aborrecimento. Eu vou explicar, tá? Bom, para alguns magistrados que analisam esse tipo de ação, o fato de o sujeito ficar 40 a 45 minutos numa fila de banco significa apenas o mero aborrecimento, alguma coisa normal do cotidiano. Então, por exemplo, eu que me encontro sadio, plenas capacidades mentais, se eu ficar 60 minutos, isso não vai ser considerado um dano moral, isso vai ser considerado um mero aborrecimento. As cobranças excessivas, por exemplo, se você é devedor e aí aquela instituição financeira que comprou aquele título podre, é assim mesmo que nós chamamos, título podre. O que seria o título podre? Por exemplo, o banco tem uma dívida, ele tem um crédito com você no valor de 100 mil reais e não consegue receber de forma alguma. Há instituições financeiras que compram esse título, que já é um perdido pelo banco,
e vão tentar cobrar. E aí coloca no robô e tome ligação, e tome ligação, e tome ligação. São tantas ligações que você fica nervoso. Quando o telefone toca, você já fica tenso. Para alguns juízes, isso é apenas um mero aborrecimento. Para outros juízes, não é um mero aborrecimento. Para alguns juízes, realmente, é alguma coisa que ofende o seu direito de personalidade, que ofende a dignidade da pessoa humana, porque você recebe 20, 30 ligações por dia, alguma coisa que te tire do eixo, que te cause uma perturbação psíquica muito forte, que intimamente você fica perturbado. Vai depender do magistrado, vai depender da forma como você instruir uma ação indenizatória nesse sentido. Vocês estão vendo? Direito brasileiro não objetiva, não define o que é dano moral. Nós temos duas pedras angulares. Quais são? Ofensa à dignidade da pessoa humana e ofensa ao direito de personalidade. Este é muito comum quando você, por exemplo, é xingado de maneira pública. A sua personalidade, ela foi conspurcada, ela foi prejudicada, certo? Então essas são as duas dicas principais que eu dou em relação a danos morais, mas nós vamos abordar muito mais. Fica com a gente, tá? Bom, vamos seguir aqui no nosso roteiro. Falamos um pouquinho de danos morais. E, gente, olha que interessante. Quando você for aparelhar uma ação de danos morais, você tem que se atentar para dois pontos importantíssimos. Eu vou soletrar, tá? É o an debeatur e o quantum debeatur. An debeatur, quantum debeatur. O primeiro significa o seguinte: se deve. O segundo é quanto deve. An debeatur, se deve. Segundo, quanto debeatur, quanto deve. É assim que nós fazemos a valoração e a instrução devida de uma ação de danos morais. Nós temos que tomar muito cuidado, gente. Atenção, eu vou até aqui para a câmera mais pertinho, tá? Muito cuidado, você advogado, você parte que de alguma forma se sentiu lesado. Cuidado com o valor da causa. Às vezes, você pega o valor da causa e coloca lá no alto, 100 mil reais, 150 mil reais. E você perde. Os honorários advocatícios de sucumbência, eles vão ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa. Modernamente é assim. O STJ recentemente decidiu que em situações como tais não há aplicação de honorários de sucumbência de forma equitativa. Então fica ligado. O que é legal? Antes de você colocar o valor da causa, você tem que dar uma investigada para ver como que tem sido fixado a verba de sucumbência, ok? Cuidado, gente, por favor, com a questão do valor da causa. Às vezes o cliente chega para nós, advogados, não estou dizendo que a dor dele não tem preço. Se vocês pensarem bem, nenhuma dor tem preço. Imagine a perda de um filho, a perda de um parente num acidente. Como que você vai valorar isso? Não dá, não dá. Aí a gente busca, sim, a compensação, a reparação, como eu falei no início da aula. Você busca a punição, de repente, daquela empresa de ônibus e você também impinge um caráter disciplinador para que o treinamento dos motoristas melhorem. Mas numa situação dessa, eu vou chamar a atenção para vocês pelo seguinte: o critério bifásico para fixação de danos morais que vem sendo aplicado pelo STJ e seguido por todos os tribunais estaduais. Mais ou menos assim. Critério bifásico do STJ. Vamos supor que aconteceu algum dano, alguma situação que vai gerar dano. Vamos lá? Uma inscrição indevida do cidadão no cadastro de inadimplente, SPC, Serasa e outros como tais, ok? Bom, o que o STJ sugere? Primeiro você vai tratar, olha que importante, gente, do andebeato. Você vai ter que provar que aquela empresa deve, tá? Andebeato, se deve. E aí o que você vai ter que demonstrar na sua ação indenizatória? Vamos lá? Aconteceu um evento danoso. Qual foi o evento danoso? A inscrição no cadastro, tá? Qual foi o resultado? Seu nome está sujo. E por que seu nome está sujo?
porque houve uma inscrição indevida. Este é o nexo de causalidade. Evento, resultado, nexo de causalidade. Então, se você demonstrou isso na sua petição inicial, você que é colega advogado, você já fixou o andebeato, se deve. Aí o juiz vai falar, sim, ele deve, aquela empresa deve. E agora, quanto deve? Você vai chutar 40 mil reais, 50 mil reais? Não, não pode fazer assim. Aí que vem o critério bifásico do STJ. Primeiro, o STJ ensina que você tem que fazer um apanhado geral, ok? De causas como aquela. Como que estão sendo decididas? Quais são os valores que estão sendo fixados ordinariamente, normalmente? Olha, inscrição indevida no cadastro de inadimplente tem sido, mais ou menos, aplicado o valor de 5 mil reais. Isso. Causas como tais estão sendo fixados os valores de 5 mil reais. Esse é a vala comum, tá? É o bolo, é assim, são 5 mil reais. Beleza. Primeira fase, tá? Qual é a primeira fase? Viu como normalmente tem sido decidido. Na segunda fase, aí você já vai passar para as circunstâncias em concreto. Para as circunstâncias em concreto. Olha, nós já sabemos que danos morais em face da inscrição indevida nos cadastros de mal-pagadores implicam indenizações que gravitam em torno de 5 mil reais. Mas naquela situação, o que aconteceu de especial? O que aconteceu de diferente que pode provocar, quem sabe, uma indenização maior? Aquele sujeito que foi negativado de maneira indevida estava comprando um imóvel financiado. Já tinha dado, inclusive, o sinal em princípio de pagamento. Aí o que aconteceu? No momento da obtenção do financiamento, houve a inscrição indevida no Serasa ou no SPC ou em qualquer outro instituto. Em razão disso, ele perdeu o financiamento. Em razão disso, ele não conseguiu concluir aquele contrato de promessa de compra e venda. Em razão disso, ele perdeu o sinal e princípio de pagamento. A família dele, agora eu vou enfeitar, hein, gente? A família dele, que estava super animada com aquela mudança, os filhos super animados, já estavam comprando mobília, já tinham falado para toda a família, entraram num espiral de depressão. Todos ficaram muito tristes. Não foi um mero aborrecimento, foi um sonho que acabou. Foi um sonho que desmoronou. Gente, eu estou colocando aqui uma pitada de sentimentalismo, mas a gente tem que fazer isso para tirar da vala comum. Então vejam, no momento em que eu instruí aquela ação indenizatória, eu decidi, eu provei, o juiz decidiu, eu não, né? O juiz decidiu o andebeato. A empresa que fez a execução indevida tem que indenizar. Aí agora eu já estou no quantum debeato. Quanto que vai ser o valor da indenização? Então, pelo critério bifásico do STJ, eu já estabeleci qual é o valor geral, 5 mil. Aí você vai abrir um parêntese. Mas, juiz, tem algo diferente aqui, algo de especial. Essa situação em concreto gerou uma avalanche de problemas. Então, não merece o mesmo tratamento. É necessário um plus. E aí eu vou provar por que aqueles danos morais não podem ser no valor de 5 mil. Tem que ser no valor de 10, de 20, de 30 mil. Viram? Olha, se vocês tomarem esse cuidado, e o sentenciante, no momento de proferir a decisão, só falar assim, tenho que situações como tais, gera o dever de indenizar de 3 mil reais. Entendeu? Há uma motivação? Não, não há movimento. Há sim um tenho que, um achismo. Se você, lá na sua petição, você vai capítulo por capítulo mostrando o critério bifásico, e se o juiz ou a juíza não analisarem conforme o seu pedido, essa decisão comporta a oposição de embargos de declaração, quiçá com efeitos modificativos. Porque o juiz ou a juíza, para fixar aquela indenização por danos morais, à vista da sua petição inicial, muito bem instruída, com a fixação do valor que você está pedindo, segundo os critérios
traçados pelo STJ, no caso, o método bifásico, se o juiz não analisar conforme você pediu, você vai opor embargo de declaração e o juiz vai ter que explicar. E quem sabe ele vai atribuir efeitos modificativos ou infringentes, falei sinônimos, para alterar o valor da condenação. E se ele não acolher os seus embargos de declaração, você vai apelar e esse recurso de apelação interposto vai merecer sucesso na instância superior. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa sequência. Já falei do critério bifásico e agora nós vamos entrar aqui no exemplo prático, tá, gente? Para ver se assimilamos a questão das pedras fundamentais do Instituto da Responsabilidade Civil e do dever de indenizar. O nosso case agora para análise, olha, interessante, tudo que eu trago aqui a título de exemplo são casos reais, casos concretos que eu vivenciei, causas que eu patrocinei. Daí, esses detalhes que eu vou dando são reais, mas é claro que eu vou dar uma disfarçada para ninguém perceber de quem que se trata, tá? Bom, vamos lá. Eu vou ler aqui a súmula 130 do STJ, o nosso pano de fundo seria a questão do furto em estacionamento de um supermercado, por exemplo. Olha o que diz a súmula 130 do STJ. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Muito bem, vamos analisar isso daqui? Bom, você foi ao supermercado X, vamos chamá-lo assim. Você parou o seu carro no estacionamento. Foi fazer as suas compras. Quando você regressou, o vidro estava quebrado e o seu notebook havia sido furtado. Esse é o nosso pano de fundo, tá, gente? Esse é o nosso case. Quando você volta, você vê aquela situação, corre na gerência e a gerência fala: não podemos fazer nada, porque nós não temos obrigação sobre furtos em estacionamento. Espera lá um pouquinho. Gente, uma atenção aqui especial. Se você chega num estabelecimento comercial, qualquer um, e você vê que tem uma cerca, que tem uma guarita, ou que não tenha cerca nem guarita, mas tenha um vigilante armado ou desarmado, a pé, ou pelo menos andando num ciclomotor, fazendo rondas ostensivas. O que você percebe naquele momento? Opa, eu não vou naquele supermercado lá no meio da rua, não. Eu vou nesse supermercado, porque me deu uma sensação de segurança. Percebam? Você foi atraído, o consumidor foi atraído para uma situação que gerou efetivamente uma sensação de segurança. Poxa, eu vou parar meu carro lá. Quando eu sair, meu carro estará lá. E também eu não vou ser assaltado. Mas peraí, Flávio, não tem nenhum vigilante, mas tem cerca, mas tem uma guarita, mas tem cones. Gente, qualquer aparato do estabelecimento que faça nascer em vocês uma sensação de segurança significa que o estabelecimento, o supermercado, tem responsabilidade civil na hipótese de algum furto de veículo. Em outras palavras, não precisa ter um sujeito armado, precisa apenas ter a sensação, gerar a sensação de segurança. Aí também me pergunto, Flávio, ok, parei meu carro lá no supermercado, quando eu cheguei o vidro estava quebrado, o meu computador havia sido furtado e eu vou colocar quem no polo passivo? Eu vou ajuizar essa ação de indenização contra quem? Contra o supermercado, contra a empresa de segurança que foi contratada pelo supermercado ou por ambos? A resposta é por ambos. Existe uma solidariedade. Nas relações de consumo, todos que de alguma forma contribuem para a prestação de serviço ou para a oferta e fornecimento de bens de consumo, respondem solidariamente. Gente, me perguntam muito, mas Flávio, o que é uma responsabilidade solidária? Presta atenção. Olha, eu vou dar uma dica que vocês não vão esquecer nunca mais. A solidariedade é um instituto de garantia disponível ao credor.
o credor usa e abusa da forma como quiser. Então, por exemplo, um contrato de locação, ok? Nós temos a figura do locatário e temos a figura de dois fiadores. Eu não falei que a garantia é um instrumento a ser utilizado pelo credor como ele bem entender? O que acontece? Aquele locador lesado pela inadimplência, pelo Instituto da Solidariedade, ele vai poder ajuizar a ação apenas contra o locatário devedor, apenas contra o fiador 2, apenas contra o fiador 1, apenas contra os fiadores 1 e 2 ou contra todo mundo. Por quê? Porque a solidariedade é um instrumento de garantia em benefício do credor. Então, nessa situação do furto no estacionamento, eu não tenho dúvida, há o dever de indenizar por causa do aparato que deu aquela sensação de segurança. Eu vou poder ajuizar contra o supermercado e, se eu souber que tem uma empresa de vigilância contratada, contra a empresa ou contra os dois. Por quê? Eu não sou o credor, eu não fui lesado, eu não tenho que pedir uma indenização, isso não é um instrumento de garantia em benefício do credor, eu vou escolher. Na prática, nós advogados colocamos no polo passivo, ou seja, colocamos como réu aquele que, em tese, tem uma capacidade financeira maior para saldar aquela obrigação no caso de vitória de uma ação indenizatória, certo? Fica essa dica. Agora, gente, tem um detalhe aqui também. Olha, nessa relação que eu dei para vocês, assim que é bom de entender, nós temos lá a responsabilidade objetiva. Olha, quando nós temos alguma responsabilidade que, no contexto, tenha relação consumerista, portanto, alguma lei, alguma situação que implique a lei do Código de Defesa do Consumidor, repito, em situação como essa, nós temos a responsabilidade, em regra, objetiva. E você lembra o que é a responsabilidade objetiva? Evento danoso, resultado, nexo de causalidade. Na responsabilidade objetiva eu não vou perquirir é investigar, buscar a culpa. Eu apenas tenho que provar que houve o evento, que houve o dano e que há um nexo de causalidade. Mas, Flávio, é assim, solto assim, como que eventualmente o supermercado pode se defender? Ele pode se defender, no caso da responsabilidade objetiva, alegando alguma coisa que tenha, algum evento que tenha de alguma forma rompido o nexo de causalidade. Flávio, como assim? Eu não estou entendendo isso. Eu explico. Suponhamos que nesse mesmo exemplo, eu, Flávio, parei meu carro no estacionamento e deixei a porta aberta. Aberta, né? Nem destravada, aberta. Que eu deixei todos os vidros recuados. Sabe aqueles carros que você aperta o alarme e o vidro sobe? Mas o meu não subia. Eu pensei que estava num carro, estava no outro, deixei os vidros abertos. Numa situação como essa, o estabelecimento ele pode se isentar da responsabilidade. Por quê? Porque houve uma culpa exclusiva da vítima. A culpa exclusiva da vítima. Eu estou usando vítima aqui entre aspas, que não é crime, tá? Do lesado, da vítima. Eu agi de uma forma negligente. Eu deixei o carro aberto, eu deixei os vidros abertos. E com isso, houve um rompimento do nexo de causalidade. Eu não posso aí dizer que houve uma falha na prestação do serviço, porque a culpa do que aconteceu foi minha. Eu deixei o carro aberto, eu deixei o vidro aberto. Eu negligenciei. Percebam? A defesa. Tudo a defesa. Nesse caso, o que vai acontecer? O supermercado vai alegar e provar o rompimento do nexo de causalidade. Vocês querem ver outro exemplo bem interessante? Assalto a banco. Bom, se nós estamos no banco, nós temos a sensação de segurança, ok? Passamos naquela roleta, detector de metais, tem vigilância armada. E se acontece um assalto à mão armada? A jurisprudência entende que é um caso fortuito e numa situação como essa, estaria rompido o nexo de causalidade. Não haveria o dever de indenizar. Quer ver outro exemplo? Você chega, vamos lá, num restaurante, aquela rua movimentada,
Aí você vê que tem um rotativo ali pertinho, que tem uma guarita, tem um cidadão, você para o carro lá dentro, pega o ticket e vai embora. Ok. Essa empresa, ela está vigiando o seu carro. Se essa empresa, na manobra do carro, deixar o carro ali fora, ou no portão de entrada com a chave no contato, ou então colocar naquele quadro de chaves e o funcionário negligenciar e for lá para dentro, o que nós vamos ter na hipótese de um furto? Responsabilidade. Agora, se entra um sujeito armado e assalta, mata o rapaz da guarita, isso é um caso fortuito. Isso afasta o dever de indenizar, certo? São regras ordinárias, regras do que acontece normalmente no espectro da responsabilidade objetiva. Nessa questão do supermercado que eu falei com vocês, aconteceu o fortuito interno. São os riscos normais da atividade empresarial. Exemplo clássico de responsabilidade objetiva. Então vamos seguir aqui nos nossos exemplos, eu espero que tenha ficado mais claro. Gente, interessante, como que você vai instruir uma ação indenizatória? Vamos colocar aqui um exemplo diferente. Eu fui ao shopping e o meu carro foi furtado no shopping. Bom, é uma relação consumerista, porque se eu fui ao shopping, não um comércio de rua, eu queria segurança. Se acontece algo lá dentro, risco do negócio, responsabilidade objetiva. Agora, nós temos que aparelhar a nossa petição inicial de um modo bem contundente. Então, olha, ticket de entrada no estacionamento. Primeiro ponto, você tem que guardar isso, o ticket de entrada. Qual foi o seu objetivo ao ir naquele shopping? Eu fui trocar uma roupa, eu fui jantar, eu fui tomar um café, notinha fiscal, ajuda a beça, para provar a sua finalidade, o que você foi fazer lá. Nota fiscal de tudo que você pegar. Bom, vídeos. Se você chegou no estacionamento e seu carro está arrombado, ou se seu carro não está mais lá, você vai ter que requisitar ao shopping. O shopping tem obrigação de te dar o vídeo. Todo o circuito interno de segurança tem que ter o vídeo de você entrando e o que aconteceu com o seu carro. Não basta, gente, alegar e pedir a inversão do ônus da prova. Muitos advogados fazem isso. Você tem que instruir a sua petição inicial de maneira correta. Então, olha, qual foi a minha finalidade, que hora que eu entrei, quanto tempo eu fiquei lá dentro do shopping. Quando eu saí, eu estava acompanhado, a testemunha, cadê a câmera de vídeo? Tá? Ticket de entrada, ticket do café. Você esteve na loja tal para trocar uma roupa, pega o nome da pessoa, para provar que você estava naquele local. Isso é importante. Agora, algumas falhas que acontecem, por exemplo, a pessoa diz assim, olha, eu fui ao shopping e dentro do meu carro tinha R$6.000. Você tem que provar que tinha R$6.000 lá. É difícil, é quase impossível você provar que tinha R$6.000. Vai, eu vou dar uma elucubrada aqui. Você passou no banco, sacou R$6.000, você estava com 2 amigos e você deixou o dinheiro debaixo do banco. Você tem um comprovante de saque. Aí o que você vai provar? Olha, eu estava no banco a 10 quilômetros daqui, está aqui o saque, e aí eu fui ao shopping, o trajeto tem 10 minutos, assim como tem investigações criminais. É uma forma de se tentar provar? É uma forma, mas é 100%? Fora de dúvida? Não, não é 100%. Se você deixou o seu aparelho de celular lá dentro, quer cobrar o aparelho, você tem que ter a nota fiscal do aparelho. Não basta você alegar que lá tinha um pote de ouro e o shopping tem que provar, tem que pagar. Você tem que efetivamente oferecer meios probatórios para dizer o seguinte, que você entrou, ficou lá por 2 horas e que aqueles objetos foram furtados do interior do seu veículo ou, quem sabe, o seu carro foi furtado. Certo? Essa é a instrução adequada de uma ação indenizatória. Vamos seguir. Gente, isso aqui é bem interessante. Ainda estou aqui na seara do shopping center, a abordagem feita por seguranças. Tá? Vamos aqui para um case que foi concreto. Um grande shopping
com uma grande loja, aquelas lojas de departamento. Uma mulher foi fazer compras e no momento em que saía das compras, ela foi abordada por segurança educadamente. Senhora, nós podemos revistar a sua sacola? Aí a mulher, por quê? Não, é porque nós estamos fazendo aqui uma investigação sobre umas ocorrências, a senhora pode nos acompanhar? Perfeitamente. Aí ela vai, acompanha, abre a sacola, não tem nada, um abraço, vai embora. Tranquilo, o segurança está exercendo a função dele. Agora vamos para uma situação bem diferente. A mulher saiu da loja, andou no shopping, passou por todo o estacionamento externo. Estava lá no ponto de ônibus, e aí vem 2 seguranças. E no meio de todo mundo, fala assim, você aí, senhora, de bolsa preta, calça jeans e camisa vermelha. Eu? Sim, eu. Senhora nos acompanhe, por favor, nós somos seguranças da loja XYZ e a senhora vai ter que passar por uma revista. Todo mundo, naquele momento, olha para aquela pobre mulher. E ela volta, atônita, com medo, e percorre todo o estacionamento. Entra no shopping, todo o shopping. Quando entra na loja de departamento, todos a olham como se ela fosse uma ladra. O tempo todo uma péssima educação, uma crise de autoridade muito forte. A mulher já chorando, ela é revistada, inclusive com revista íntima feita por homens. Vocês viram que eu coloquei uma situação vexatória para essa mulher? Vocês viram que eu elevei o sofrimento nesse exemplo dela a grau máximo? Todos viram, grande percurso. Então, numa situação dessa, gente, é claro, o ande beato, a loja tem que indenizar. É claro que ela pode ajuizar a ação de danos morais contra a loja e contra a empresa de segurança que foi contratada. Ou, se ela quiser, ela pode ajuizar apenas contra a empresa de segurança. Eu, como advogado, eu vou para cima de quem tem maior capacidade financeira. Quem seria? A loja de departamentos. Tá? E nesse interstício, nesse espaço de tempo, ela já vai ter sido vista por várias testemunhas. É importante pegar testemunhas. Ela vai ter a prova de que ela foi ao shopping, algum café. Ela vai ter a prova do circuito interno do shopping e também da loja. Ela vai ter a prova documental e testemunhal. Numa situação como essa, vocês colocariam o quanto de beato, o quanto deve, numa situação comum? Não é comum. O iter do sofrimento dela foi muito maior, porque andou todo o estacionamento, todo o shopping, todos viram a coletividade. Aí é o plus para você subir o valor da indenização para o seu cliente, ou se você foi o lesado, para você ser compensado. É a função reparatória das ações indenizatórias, certo? Então, o que eu poderia acrescentar? Qual é a culpa da empresa? Quando você vai contratar, você tem que contratar bem. Olha que importante isso, gente. Quando você vai contratar, você tem que escolher bem a sua equipe. Se você escolhe mal, você incorre no que chamamos de culpa in eligendo. Culpa in eligendo. Culpa na escolha, escolheu mal. Você também incorre, você empresa, na culpa in vigilando. Culpa na vigilância. Você não fez uma vigilância adequada. Você seguiu a mulher errada. A roupa era parecida, mas aquela mulher era branca e aquela mulher que eventualmente cometeu furto, ela era oriental. Estou criando exemplos. Então, a sua vigilância foi deficiente. Então, você tem culpa em eligendo e culpa em vigilando. Aquele percurso todo foi o plus para você conseguir uma indenização maior. Gente, olha aqui uma curiosidade para vocês. Vocês já foram, por exemplo, numa loja, fizeram as suas compras e a funcionária da loja gentilmente pegou a sacolinha e te acompanhou até a porta, falou, sucesso com presente, e te entregou depois daquele detector de metais, do alarme. Por que isso? Porque a loja é educada, porque
a atendente é educada? Claro que é. Isso aí é o bom atendimento. Mas não é só isso. É para evitar situações nas quais pode ter havido um esquecimento do sensor na roupa ou na sacola, porque se você passa e o sensor acusa e toca o alarme, você, consumidor, passa por uma situação vexatória. E se você passa por uma situação vexatória, pode ser eventualmente que você busque uma ação de indenização por danos morais. Então, tudo tem uma razão, tudo tem um cuidado a ser observado, perceberam? Então, aquela gentileza, na verdade, é uma forma de você evitar problemas. Olha, e já que a gente está aqui na seara das relações de consumo, uma vez que nós estamos falando aqui da questão de shopping, uma questão tormentosa que sempre chega nos escritórios de advocacia. Você parou o seu carro no estacionamento e quando chega, o seu carro está amassado. E aí? O shopping ou a administradora do estacionamento, ele tem o dever de indenizar? Isso é uma situação bem sensível. Eu tenho um entendimento particular que se o shopping colocou o aparato de segurança e aconteceu um fato como tal, o shopping tem o dever de indenizar. Agora, existe outra corrente que é diferente. Não haveria um nexo de causalidade. Porque imagine, um estacionamento com 500 carros e, de repente, um motorista que não tem um domínio do carro vai fazer uma manobra, bate no seu carro. O shopping tem alguma responsabilidade sobre isso? Ele incorreu, de repente, numa culpa em eligendo? Não. Ele teve alguma ação, uma conduta comissiva? Não, não era ele que estava dirigindo o outro carro. Ele teve alguma ação omissiva? Olha, aí nós já temos uma suposta omissão. A questão da falta do circuito interno de vigilância. O que eu quero dizer com isso? A regra é que se você parou o seu carro no estacionamento do shopping e quando voltou ele está amassado, que o shopping center ele tem a responsabilidade, mesmo levando-se em consideração que a ação, a conduta comissiva foi de outro cliente. Por quê? Porque você está ali, há a responsabilidade objetiva. Como que os shoppings às vezes conseguem afastar o dever de indenizar? Alegando que houve um rompimento do nexo de causalidade. Mas de que forma? Ele vai falar, olha, a conduta, quem estava dirigindo outro carro, não foi ninguém do shopping. E o que atrapalharia essa defesa? Se naquele local não tivesse um circuito interno de vigilância. É obrigação ter o circuito interno de vigilância. Se não tem o circuito interno de vigilância, há uma culpa em vigilando e aí acabou a tese de defesa. Assunto bem interessante porque o dia a dia, lembra que eu falei que o direito civil cuida de todos os aspectos da sua vida, do nascimento à morte? Aqui a gente vai encerrando a primeira parte da nossa aula de responsabilidade civil e nós vamos agora passar para o quiz. Vamos testar os seus conhecimentos, analisando algumas questões aqui que estão no contexto de estudo que eu falei para vocês. Um veículo foi arrombado no estacionamento de um grande supermercado. No local havia cercas e correntes. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. O estabelecimento não tem responsabilidade, haja vista que o furto constitui caso fortuito. O estabelecimento é responsável desde que provada a sua culpa subjetiva. O estabelecimento é responsável, haja vista a culpa objetiva, e não há nexo de causalidade, portanto, inexiste responsabilidade entre o fato e o resultado. E aí, qual você acha que é a resposta correta? Nós falamos disso à exaustão. Vamos lá? A resposta correta é a linha C. O estabelecimento é responsável, haja vista a culpa objetiva. Gente, responsabilidade objetiva. Parou o carro lá, ok? Está provado que o carro está lá. Havia o aparato, as cercas, a guarita, o vigilante andando. Sim, com segurança ou sem segurança. Se aconteceu um fato lá dentro, nós temos o evento danoso.
Se quebrou o vidro e furtou uma bolsa, o resultado danoso, nexo de causalidade, foi você parar, ser furtado e o prejuízo. A responsabilidade é do supermercado, do shopping. Por quê? Ela é objetiva, não há que se perquirir a culpa do estabelecimento. Basta a ocorrência desses 3 elementos. Então, acertou quem marcou a alternativa C. Vamos para outra pergunta. Um cliente foi abordado de modo agressivo e vexatório por um segurança de banco terceirizado, tendo sido acusado injustamente de furto no interior. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta, faz jus à indenização por dano moral, devendo mover a ação apenas em face da empresa de segurança. Não faz jus à indenização porque o segurança agiu no exercício do seu dever legal. Faz jus à indenização, podendo mover a ação em face do banco e da empresa de segurança. Não faz jus à indenização porque o fato constitui mero aborrecimento do cotidiano. E aí, qual é a resposta correta da nossa questão do quiz número 2? Acertou quem marcou a alternativa C. Lembra que eu falei que nós temos a solidariedade. O credor, no caso, o lesado, a vítima dessa situação, vai escolher se vai ajuizar a ação contra um ou contra outro ou contra ambos. Joia? Vamos para a terceira questão. Um cliente comprou um produto no supermercado com um inseto dentro e acabou ingerindo acidentalmente o bicho. O estabelecimento, por seu turno, negou-se a indenizar porque a contaminação teria acontecido na origem, sendo nesse contexto a responsabilidade exclusiva do fornecedor. Nesse caso, assinale a alternativa correta, não há o que indenizar, por inexistência de nexo causal entre o fato e o resultado. Tratou-se de mero aborrecimento, não havendo que se cogitar qualquer indenização. Há o dever de indenizar porque a ingestão do inseto causou repulsa, nojo e pôs a saúde do cliente em risco, mas somente o fornecedor responde pelos danos. Há o dever de indenizar porque a ingestão do bicho causou repulsa, nojo, pôs a saúde do cliente em risco, respondendo o fornecedor e o supermercado. E aí, gente, qual a alternativa correta numa situação como essa? Eu não quero crer que vocês achem normal alguém ingerir um inseto e ser um mero aborrecimento, mas vamos lá. Alternativa correta, D. D por quê? Olha, se um julgador disser que isso é uma situação normal, isso constitui um erro grosseiro. Outro ponto, não é necessário investigar se aquele inseto foi inserido no interior daquela embalagem lá no fornecedor ou se foi inserido no revendedor. Porque quando você tem uma relação de consumo, todos aqueles que de alguma forma integram a cadeia da prestação do serviço ou a cadeia de fornecimento, eles têm uma responsabilidade solidária. Então vamos supor que eu tenha ajuizado a ação reparatória somente em face do supermercado. E o supermercado ele é condenado. O que ele faz na sequência? Ação de regresso contra o fornecedor. Mas lembra que eu falei que a solidariedade é um instrumento de garantia em benefício do credor? Eu vou ajuizar essa ação contra quem eu quiser, contra quem eu achar melhor. E eu particularmente colocaria as duas pontas, porque as duas pontas teriam, em tese, uma capacidade financeira para pagar aquele prejuízo. Vocês se lembram que eu falei que a indenização tem o caráter reparador, punitivo e disciplinador? Daqui para frente, tudo tem que ser diferente. Depois que o fornecedor, depois que aquele que coloca o produto lá no final sofreu uma ação como essa, ele vai ser mais diligente ao colocar o produto na prateleira. Da mesma forma, lá na produção, a fábrica também vai ser mais diligente para checar as embalagens. É o caráter disciplinador, punitivo e o caráter de reparação. Gente, e assim nós encerramos
a primeira aula do nosso Saber Direito sobre responsabilidade civil. Fique com a gente, vamos para a aula número 2, que nós vamos abordar mais responsabilidade civil, inclusive um assunto que é sensível ao extremo, que é a questão das fraudes bancárias. Lembrando que essa aula também pode ser vista no YouTube da TV Justiça e ela pode ser vista também na TV Justiça, na programação normal e nas eventuais reprises. Muito obrigado e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.